Enfim, para a gente começar, a abrir esse tema, né, eu queria te perguntar, tem como você dar aquela breve pincelada, né, aquele breve relato sobre o conceito, o que é, mais ou menos, para a gente ficar um pouco a par da Sim, quando a gente fala de modernidade líquida, né, a gente está usando um conceito do Bauman, no qual ele se refere à contemporaneidade. Então, assim, é um conceito muito interessante para a gente entender as nossas relações na contemporaneidade. Basicamente, relações pessoais. aquele breve relato sobre o conceito, o que é, mais ou menos, para a gente ficar um pouco a par Sim, da quando a gente fala de modernidade líquida, né, a gente está usando um conceito do Bauman, no qual ele se refere à contemporaneidade. Então, assim, é um conceito muito interessante para a gente entender as nossas relações na contemporaneidade. Basicamente, relações pessoais. aquele breve relato sobre o conceito, o que é, mais ou menos, para a gente ficar um pouco a par Sim, da quando a gente fala de modernidade líquida, né, a gente está usando um conceito do Bauman, no qual ele se refere à contemporaneidade. Então, assim, é um conceito muito interessante para a gente entender as nossas relações na contemporaneidade. Basicamente, relações pessoais. aquele breve relato sobre o conceito, o que é, mais ou menos, para a gente ficar um pouco a par Sim, da quando a gente fala de a modernidade, ele denomina sólida, e aí também é necessário esclarecer que a modernidade em si já é um processo de flexibilidade de mudanças. No entanto, até o século XIX, mais ou menos, às vezes até o século XX, aí vai depender, porque isso também varia de caso a caso, mas a gente tinha uma modernidade líquida que se refere a um tipo de sociedade que, embora ela se modifique bastante em relação aos outros períodos da história, ela tem muitas mudanças, né? A gente vai presenciar muitas mudanças na modernidade. A modernidade se caracteriza por mudanças cada vez mais frequentes. No entanto, hoje as mudanças elas são tão frequentes que não dá tempo de se solidificar. Por isso que ela é mais fluida. Então, basicamente é isso que ele quer dizer. E aí entender quais são as consequências dessa sociedade mais fluida, dessa sociedade que em todas as relações, em todos os campos, ela sempre é fluida, ela sempre está se modificando, ela é sempre muito flexível. E muitas vezes a gente enxerga isso de uma maneira positiva, e o Bauman vai nos apresentar um olhar crítico, né, sobre esse mundo que a gente está vivendo, que é o que ele denomina modernidade líquida. aham, muito interessante. Essa ideia, ela vem basicamente, ela é desencadeada pela ideia do capitalismo globalizado, né? Sim, podemos, por isso que eu Uhum. falei, né? Não é bem do século XIX, Sim. porque a globalização está lá no século XX já, né? Uhum. Mais ou menos 1980. Então ali você tem. Mas o que que a gente pode pensar? Que a modernidade já é um processo de mudanças mais frequentes. Cada vez mais se torna mais frequente. Então, no século XIX, isso já começa a ficar mais frequente. Quando vai para o XX, fica muito frequente. Mas quando a gente adere a novas tecnologias, aí a gente quase está entrando na modernidade do vapor, né? As coisas já estão quase deixando de ser líquidas, mas poderia pensar sim que a partir da globalização que essas mudanças vão se intensificar. A partir ali, mais ou menos de 1980, que a gente vai ter a chamada modernidade líquida. Eu digo que não dá muito para a gente pontuar a data, porque para o Bauman, por exemplo, é, o, o toyotismo, é mais ou menos ali no toyotismo que começa, mas algumas relações humanas elas já estão fluídas um pouco antes, algumas um pouco depois, então não dá para pontuar muito. Mas a gente pode usar como referência a partir do toyotismo e mais ainda, né, a partir das tecnologias da internet.